Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi, e hoje eu quero ler com você um texto que está lá em Efésios, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, que vai dizer assim: Peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Esse texto é um chamado para a gente ter as nossas raízes firmes em Cristo. Tudo aquilo onde a gente tem raiz é a partir daquilo que a gente vai gerar os nossos frutos, as nossas decisões. A Bíblia vai ensinar a gente também em Provérbios 4:23 para a gente guardar o nosso coração, porque de lá é que procede a fonte de vida. Então o convite aqui de Paulo para a igreja de Éfeso é que eles tivessem raízes firmadas em Cristo. Já começa dizendo: peço que da riqueza de sua glória ele, então, Deus, os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Às vezes a gente fica buscando força em tanta coisa, mas aqui o texto da Bíblia está falando para nós que o pedido é para que a gente seja fortalecido com poder interior por meio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai ensinar para a gente lá em 2 Coríntios capítulo 4, que ainda que o nosso homem exterior esteja desfalecendo, então às vezes a gente está passando por tantas provações, algumas coisas deixam a gente cansado, desgastados, o nosso homem interior é renovado de dia após dia, de dia em dia. E esse texto está falando que a gente é fortalecido com poder interior que vem do Espírito Santo. A partir do momento que a gente recebe Jesus na nossa vida, o Espírito Santo começa a atuar em nós. Então aquilo que antes a gente não conseguia fazer sozinho, agora o Espírito Santo nos capacita com poder. Já parou para pensar nisso? Se você se sente fraco, às vezes a força não vai vir de você. Existe coisa que a gente que vai fazer, como por exemplo, ser mais disciplinado, se esforçar para ler a Bíblia, se esforçar para congregar e todas essas coisas, mas tem situações na nossa vida que se não é Deus para nos fortalecer, a gente não vai conseguir. E é esse poder interior que Paulo está pedindo para a igreja de Éfeso. No versículo 17 vai continuar dizendo: Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Então, à medida que eu confio em Cristo, Cristo habita em meu coração. É muito sobre quanto espaço eu dou para Cristo agir na minha vida. O quanto eu confio, quantos passos de fé eu estou disposta a dar, só porque Ele disse que essa é a verdade. Então, quantas vezes eu estou disposta a agir com mansidão, só porque Ele diz que os mansos herdarão a terra. Quantas vezes eu estou disposta a lidar com as minhas injustiças diante dele, sendo que a Bíblia diz que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. O quanto eu estou disponível para aplicar a palavra de Deus, crendo e confiando que nela tem poder e que eu vou desfrutar o que está na palavra de Deus. À medida que eu confio em Cristo, à medida que eu confio no seu sacrifício sobre a minha vida, aqui vai dizer: e Cristo habitará em seu coração. É uma coisa como se Cristo fosse assentando em nosso coração cada vez mais. Cada vez mais a gente é participante da obra de Cristo na nossa vida. E o finzinho do 17 vai dizer: suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. A nossa força vem do Senhor. À medida que a gente confia em Cristo e deixa que Cristo faça a obra dele na nossa vida, a obra dele, não a nossa, o que a palavra de Deus diz que é certo e não o que a nossa cultura diz que é certo, à medida que a gente deixa que essas raízes se aprofundem, a gente vai ficar cada vez mais fortes. A Bíblia também vai dizer em outro texto, se não me engano, é lá em 1 João: jovens, vocês são fortes porque vocês já venceram o maligno. Ou seja, se você anda na palavra de Deus, você é um crente que o diabo tem medo, porque Jesus é poderoso, é o nome acima de todo nome. É esse Cristo, através da obra do Espírito Santo, que nos mantém fortes. Então esteja disponível para que o Senhor continue edificando a sua vida com raízes cada vez mais profundas em Cristo. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar para você compartilhar com mais alguém nas suas redes sociais ou então no grupo da sua igreja. Para você continuar acompanhando essas reflexões, eu te convido a se inscrever nesse canal e vejo você no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau.